Bom, nessa aula eu vou falar sobre nichos de mercado. Você vai entender o que são nichos de mercado, por que trabalhar com nichos de mercado, quais as vantagens e o que você precisa fazer especificamente para escolher bons nichos para atuar. A primeira atitude que você precisa tomar para iniciar cada um dos seus projetos online, sempre, é decidir o nicho em que você vai trabalhar. Com isso, você vai identificar exatamente para quem você quer falar e que público você deseja atingir. Quando você entende o conceito de nicho de mercado e identifica corretamente o nicho que você quer trabalhar, que você quer atuar, você vai ter uma visão muito mais clara do objetivo final do seu projeto. Vai minimizar aí o tempo de implementação de toda a estratégia, que você vai saber especificamente aonde que você quer atuar. Você vai saber também quais que são as atitudes que você precisa tomar para encontrar essas pessoas que fazem parte do seu nicho. Que tipo de linguagem você deve usar e que tipo de conteúdo que esse nicho está interessado em receber, ok? E o que eu vou fazer nesse vídeo é levar você exatamente por esse caminho. Eu vou te explicar o que é um nicho de mercado, por que que isso é importante, por que atuar em nichos, quais as vantagens, quais os grandes mercados, como encontrar nichos quentes dentro desses grandes mercados, algumas dicas legais para você encontrar ideias, caso você não tenha nenhuma ainda. E depois, nos vídeos seguintes, nos próximos vídeos, nós vamos testar e validar as nossas ideias, ok? Certo, então o que é um nicho de mercado? O nicho de mercado ele pode ser caracterizado por um tema específico e direcionado para um grupo de pessoas dentro de um mercado maior. Basicamente, sem usar nenhum tipo de definição de livro americano, o nicho é um assunto de interesse comum de um grupo de pessoas específicas. Eu entendo como nicho algo que precisa ser preenchido. Você encontra lacunas no mercado e as preenche com o seu produto e com sua informação, com o seu conteúdo, o que for. Você percebeu que essa definição que eu acabei de dar, encontrar lacunas que já existem no mercado e preencher com o seu conteúdo, ela pode mudar a sua escolha. O nicho não é algo que você escolhe porque você gosta ou que você acredita que outras pessoas também estão interessadas. Você vai escolher uma lacuna que já está lá e vai preencher com alguma coisa. Você não vai inventar um nicho, você vai usar o que já existe, as dores, os problemas, as preocupações, os anseios, as dificuldades, os desejos, tudo que já existe. Você não vai inventar nenhum tipo de problema porque nós já temos problemas demais aí. Então você vai descobrir o que já está lá e preencher com conteúdo, com alguma coisa que você tenha a oferecer. Esse é o conceito básico de um nicho de mercado. Por exemplo, eu percebo que tem muita gente querendo aprender como cortar cabelo em casa. Como tem muita gente que quer cortar o seu próprio cabelo em casa, ou a esposa quer cortar o cabelo do marido, o marido quer cortar o homem quer cortar o cabelo dos filhos, alguma coisa assim. Ok, tem muita gente que quer aprender como cortar cabelo em casa. Eu descobri isso através de pesquisas, através de testes. O que eu vou fazer então? Eu vou criar uma sequência de vídeos ensinando como fazer isso e vendo para essas pessoas. Pronto, encontrei um nicho, descobri aquele nicho, validei ele através de pesquisas e testes e entreguei um conteúdo para aquele nicho. Eu encontrei uma lacuna no mercado, preenchi aquela lacuna. Eu não inventei nada. Eu descobri que já existia uma galera atrás desse assunto, criei uma solução para aquele problema. Pronto, esse é o conceito de nicho. Então agora eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Esse site aqui, eu não lembro o endereço direito, mas ele é um site que fala sobre, dá dicas para as pessoas se livrarem da vontade de comer açúcar. Bem interessante, né? Então eles estão no mercado de saúde, alimentação, talvez aí num nicho de diabetes, emagrecimento, alguma coisa assim, e especificamente estão falando para aquelas pessoas que querem deixar de comer açúcar. Inclusive eles vendem um e-book sobre isso e tal, mas esse é o conceito de nicho. Eles entraram lá num sub-nicho lá dentro do mercado, no mercado de saúde, depois alimentação, depois talvez emagrecimento, diabetes, alguma coisa assim, e sobre como deixar de ter vontade de comer açúcar. Bem legal esse exemplo aí. Um sub-nicho bem focado em um público bem específico. Esse outro exemplo aqui já é um site aqui do Brasil, que é o PHP Blog. Esse site aqui, ele está no mercado de informática, aí entrou num nicho de programação e num sub-nicho de PHP. Ou seja, programação, existem vários tipos de programação, ASP, PHP, JavaScript, sei lá, tantas outras aí. Isso aqui, especificamente, esse site aqui fala sobre PHP. Eles entraram num nicho sobre PHP, então eles falam apenas para o público que está interessado em PHP. Então, até aqui tudo bem. Um nicho é um tema específico direcionado
para um grupo de pessoas, onde você vai encontrar uma lacuna e vai preencher com alguma coisa. Tranquilo, um nicho é isso, é um assunto específico que atende um grupo de pessoas. Ok. Só que então você vai me dizer, então, entendi, um assunto para um grupo de pessoas, ok. Então eu vou falar sobre carros. Só que aí lembra que eu falei antes, um nicho é caracterizado por um tema específico dentro de um mercado maior. Pois bem, se você vai falar sobre carros, provavelmente vai ter mais de 5 milhões de sites que também falam sobre carros. É muito mais difícil você se destacar nesse mercado. Vai dar muito mais trabalho, muito mais tempo investido, muito mais dinheiro. Não que não seja impossível, claro que é. Só que é muito melhor entrar no mercado de nicho. Por exemplo, vou falar sobre carros. Então é muito melhor entrar num subnicho dentro do mercado de carros, por exemplo. Eu já fiz uma pesquisa antes aqui de gravar o vídeo, mas eu vi que tem alguma coisa sobre clube dos opaleiros, clube do Fusca, clube do Chevette, carros tunados, tuning, entre outros. Então eles falam sobre, por exemplo, o mercado de carros, só que eu vou falar sobre o clube dos opaleiros, por exemplo. Então é só para quem gosta de Opala, ou só para quem faz tuning, ou só para quem faz corrida na lama, aqueles carros grandão, com os rodão grande assim, que corre na lama, assim. Então, eu vou entrar num nicho, vou falar para aquele público específico daquele nicho. Todos esses exemplos que eu dei, Opaleiros, Clube do Fusca, Clube do Chevette, carros tunados, esse outro aí que anda na lama, não lembro agora o nome, mas eles são exemplos, são nichos dentro de um mercado maior, do mercado de carros. Claro que depois você pode, conforme você vai ganhando força, você vai poder expandir. Você vai criar aí alguma coisa sobre opaleiros, nada impede daqui a um tempo, quando você estiver bem forte nesse nicho, expandir um pouco mais. Outro exemplo que eu gosto de usar é o mercado de esportes. Dentro de esportes, depois a gente tem o nicho de vôlei e depois vôlei para mulheres. Eu estou falando sobre esportes, eu vou entrar no mercado de esportes, mas eu vou falar para um grupo de pessoas que gostam de vôlei e que são mulheres. Ou seja, eu vou entrar especificamente naquele mercado de vôlei para mulheres. Quem eu quero atingir? Pessoas que gostam de vôlei, que são mulheres, ou seja, aquele grupo específico. Aí você vai me dizer, mas vai ter muito menos pessoas interessadas se eu falasse só de esportes do que eu falar só de vôlei para mulheres. Claro que sim, vai ter muito menos pessoas interessadas. Só que vai ter muito menos pessoas interessadas, só que o público vai ser muito mais focado no seu assunto. Por exemplo, por que atuar com nichos? Por que então? Se vai ter muito menos pessoas. Você atinge um grupo de pessoas que estão especificamente focadas no assunto que você está trabalhando. Se eu decidisse falar sobre esportes, imagina o tempo que eu levaria para cobrir todo o assunto esportes. Centenas de artigos falando sobre as modalidades de esportes. E não só isso, você teria que competir com grandes players do mercado, mídia de massa. Não que não seja impossível, mas, como eu disse antes, mas vai ser muito mais difícil. Você vai gastar muito mais força para conseguir ter um pouco de destaque aí no mercado. Teria que investir muito mais dinheiro, esforço até conseguir uma boa posição. Então é muito mais vantajoso entrar em um nicho e ir ganhando força e depois você pode ir expandindo. Além disso, quando você atinge um grupo específico de pessoas, elas tendem a ser muito mais responsivas, interagem muito mais com você. E isso é de extrema importância para toda a estratégia que nós vamos criar aqui. Interagir com pessoas responsivas que vão aí interagir e ajudar você. Você vai ver isso depois. Você vai conseguir criar um relacionamento e se posicionar como autoridade, gerando confiança e credibilidade com o seu público. Por quê? Porque você vai falar sobre um assunto específico, as pessoas que vão chegar até o seu projeto, até o seu site, suas redes sociais, as pessoas que vão chegar ali vão ver, como o exemplo aqui de vôlei para mulheres, vão ver que você fala de vôlei para mulheres. Então, quem vai ficar ali é só quem gosta de vôlei para mulheres. E você vai falar especificamente sobre aquele assunto ali. Vai ser muito mais focado e com certeza o seu conteúdo, a tendência é ele ser melhor do que se você falasse de um assunto muito abrangente. É o que acontece muito aí com grandes portais que a gente vê hoje, inclusive portais da Globo, por exemplo, Terra, que tem vários, o UOL também, que tem vários blogs lá. A gente vê que o conteúdo ele é muito, muito, muito disperso, muito pequeno, não é um conteúdo, forte, não é um conteúdo denso. Já quando você entra em nicho, você consegue focar muito mais naquele público e entregar um conteúdo de melhor qualidade. Então, outro exemplo que eu tenho aqui é esse aqui, ó,
ganhei dinheiro com blog de nicho. Eu não lembro também o endereço, mas se você colocar esse título lá no Google vai aparecer. Então, esse site aqui, ele está no mercado de dinheiro, um grande mercado que vai falar sobre dinheiro. Dentro do mercado de dinheiro, ele está falando sobre dinheiro com internet, ganhar dinheiro com internet. E num subnicho, ele está falando sobre ganhar dinheiro na internet, só que com blog de nicho. Então, é um assunto muito bem focado. Quem vai consumir esse conteúdo dele aqui é só quem está extremamente focado em ganhar dinheiro utilizando blogs de nicho. Inclusive, aqui a gente não vai poder rolar, porque isso aqui é só uma foto da tela, mas todo o conteúdo que ele apresenta aqui no site, descubra como o seu blog pode te render muitos dólares, aprenda a criar um blog de nicho lucrativo. Todo o conteúdo aqui desse site é específico e diretamente focado para o assunto ganhar dinheiro com blog de nicho. E esse aqui é o conceito de nicho, falar especificamente para uma pessoa ao assunto que você está tratando. Outro exemplo a gente tem esse aqui, que é como conquistar um homem. Esse site aqui, então ele está no mercado de relacionamento, namoro e paquera, conquista, e mulheres que querem conquistar homens. Inclusive, aqui também é só uma foto da tela, mas se a gente rolasse aqui e pudesse ver os demais artigos, a gente vai ver que especificamente todo o conteúdo é exclusivamente voltado para esse nicho de pessoas, para esse grupo de pessoas. Mulheres que querem conquistar um homem, arrumar um namorado, casar, alguma coisa assim, certo? É um outro exemplo bem legal esse aqui também. Outro exemplo que eu gosto bastante é esse aqui, ó, treino para mulher. Esse aqui também é uma foto, a gente vai poder olhar aqui, isso aqui é um slide, mas... Então aqui eles entraram no mercado de saúde, um nicho musculação, ganhar massa muscular, e num subnicho musculação para mulheres. Toda a comunicação desse site aqui, se você entrar depois para olhar, você vai ver que todos os artigos aqui, eles estão diretamente focados para o público feminino que quer ganhar massa muscular. Alguma coisa sobre emagrecimento também, mas focado sobre ganho de massa muscular. Se a gente olhar aqui e abrir a página de fãs do Facebook, vai ver que, bom, 90% aí do público que curtiu a página lá no Facebook são mulheres. Claro, treino para mulher, logicamente mulheres iriam curtir a página. Quando você fala sobre um assunto específico, aquele público vai vir até você. O assunto que você entrega, isso aqui é bem importante, o assunto que você entrega vai dizer quem é o seu público, vai trazer o seu público até você. Então, se você fala sobre treino para mulher, mulheres que querem aprender a treinar, ganhar massa muscular, vão chegar até você. Tem que focar especificamente no seu nicho. Agora, o objetivo de um projeto de nicho. Você já entendeu, então, o que é o nicho, já viu alguns exemplos, já viu por que atuar em nichos e já viu também mais alguns exemplos aí bem legais que eu mostrei agora. Mas então, qual que é o objetivo de um projeto de nicho? O que a gente acabou de falar, focar exatamente naquele assunto para fazer com que pessoas que estão interessadas naquele assunto venham até você, respondendo a pergunta final do usuário e interagir com ele o mais pessoal possível. Eu vou dar um exemplo aqui. Bom, vou falar sobre esse exemplo aqui primeiro. Esse aqui é um site, esse slide aqui eu peguei dos slides lá do Conrado, do curso 8Ps, porque esse site aqui ele não está no ar mais. Mas é um case bem legal para a gente estudar. Esse site aqui é o site Mami Bela, que é um site do Boticário. E o Boticário criou esse site aqui porque eles lançaram uma linha de produtos, que é esse aqui, ó, que é para mulheres que estão grávidas e não querem ter estria, celulite, essas coisas que dá coisa de grávida, coisa que dá em mulher grávida. E aí o que eles fizeram? Eles contrataram 2 repórteres, essas 2 mulheres aqui, que estavam grávidas. Essas 2 aqui, elas estavam grávidas, elas iriam escrever, gravar vídeo, fazer, interagir aqui nesse blog, colocar conteúdo aqui, falando, hoje eu estou com 2 meses e não sei o que, acordei com enjoo, ou me deu vontade de comer, sei lá o que, me deu vontade de comer sorvete com ketchup, ou coisa assim, coisa maluca de grávida. Elas vão escrever aqui no blog. E aí o que começou a acontecer? Começou a vir muito público aqui sobre mulheres que também estavam grávidas ou que pretendiam ficar grávidas e interagir com esse site aqui, com esse blog. Foi um case de sucesso, a linha vendeu muito, porque, claro, conforme as mulheres falavam sobre gravidez, elas também falavam ainda. Daí eu utilizei o creme e tal, aquele Mami Bela do Boticário e tal, acabou influenciando aí o público feminino a comprar o creme. Bem legal esse case aqui. Por quê? Porque as pessoas elas gostam muito mais de interagir pessoalmente com outra pessoa. Outro exemplo, veja só, você gosta de esportes, gosta de futebol e tal.
O que você prefere? Levantar de manhã, pegar o jornal e ler aquela coluna enorme de um jornalista que escreve há 25 anos, cheio de termo difícil e não sei o que lá, sobre lá o seu time e os pontos lá do campeonato. Ou você prefere sentar num bar, depois do trabalho, tomar uma cerveja com os amigos e falar sobre o seu time. O time não, porque o seu time é ruim, não sei o quê, porque é um perna de pau, porque não sei o quê, porque no próximo jogo nós vamos ganhar. Essa coisa que o pessoal fala aí quando tá falando sobre futebol. É muito melhor sentar com os amigos e falar, brincar, rir, tomar uma cerveja, não é? Exatamente esse é o objetivo de um blog de nicho. Ser o mais pessoal possível, falar um palavrão mesmo, falar uma gíria. Claro, lembrando que se você estiver falando, por exemplo, num nicho aí de mercado de ações, investimento de ações, você não vai falar aí um monte de coisa, mas tentar ser o mais pessoal possível é o que vai funcionar. Não é de se espantar muito pelo sucesso das redes sociais, onde as pessoas falam todo tipo de coisa lá, e é o que está dando mais sucesso hoje. Então é exatamente isso, ser o mais pessoal possível, interagir diretamente com o público. A gente vai ver como fazer isso, claro, de forma automática, não precisa se preocupar com isso. Bom, segundo o João Pedro Rezende, que é o fundador aqui do Hotmart, a gente tem hoje 4 grandes mercados que, se nós trabalharmos em nichos dentro desses 4 grandes mercados, é quase certeza de que a coisa vai funcionar. Saúde, relacionamento, dinheiro e estilo de vida. Mercado de saúde, como emagrecer, como ganhar massa muscular, como diminuir diabetes, colesterol, esporte na terceira idade, como parar de roncar, como acabar com as espinhas, entre outros. Tudo sobre saúde. Relacionamento, como arrumar uma namorada, como arrumar um namorado, paquera na balada, melhorar desempenho sexual, todo tipo de assunto relacionado a relacionamentos. Dinheiro, como ganhar dinheiro na internet, como montar um negócio, empreendedorismo digital, como investir em ações, como investir na bolsa de valores, como ganhar dinheiro com blogs, todo tipo de assunto voltados a dinheiro, como economizar, como administrar finanças da casa, todo tipo de assunto voltado a dinheiro. Estilo de vida, como viajar gastando pouco, como jogar pôquer, como jogar golfe, melhores praias para surfar, esportes radicais, entre outros. Se você escolher um nicho dentro de algum desses 4 grandes mercados, é quase certeza que a coisa vai funcionar. Então, quando você for pensar na escolha do seu nicho, que a gente vai ver isso agora, se ele estiver dentro de algum desses 4 grandes mercados, é quase certeza que vai ter muito público interessado no assunto que você quer falar. E um dos pontos principais para a gente validar a nossa ideia do nicho é saber se tem muito público interessado. Vamos lá, vamos ver agora como encontrar nichos. Toda a nossa estratégia vai ser baseada em desenvolver um blog, um site, do nicho que você for escolher. A partir daquele blog, daquele site, nós vamos disseminar nossa comunicação aí em vários outros pontos, sempre mantendo o foco o nicho, ok? Então agora vamos para algumas dicas para encontrar nichos. Primeira coisa que você tem que pensar quando pensar em escolher um nicho é uma atividade em que você já seja um expert, que você já trabalha ou que seja a sua profissão, alguma coisa que você já entenda profundamente porque você faça isso diariamente. Assuntos que você conheça e entenda, assuntos que você conseguiria falar, conversar com uma pessoa 2 horas tranquilamente, alguma coisa que você goste, que você tenha desenvoltura, que você goste de falar, que seja seu interesse, você conseguiria falar e explicar aquele assunto para uma pessoa por 2 horas. Aí é um nicho legal também para você atuar. Assunto que você não saiba nada, não entenda, mas que tenha interesse em aprender. Nossa, eu quero muito aprender como queimar gordura, como emagrecer, porque eu sou meio gordinho e tal. Só que eu não sei. Então você vai criar um projeto sobre isso, você vai aprender e focar naquele assunto ali. Você vai ter vontade de fazer aquilo, você vai ter interesse naquele assunto. É interessante também. Algum problema que você teve ou tem ou teve e conseguiu superar, por exemplo. Eu era acima do peso e com tal e tal, tal atitude eu consegui diminuir, perder aqueles quilos a mais. Então é interessante também montar um projeto sobre isso. E depois, por último, também identificar mercado lucrativo, identificação de mercado. Esse vai deixar para depois, depois quando você tiver já uns 2, 3 projetos já funcionando, baseados nessas outras 4 itens que eu botei aqui em cima,
Lá pelo terceiro, quarto projeto, você já vai começar a identificar mercado lucrativo. Por quê? Por experiência própria, quando eu comecei com nossos primeiros, segundo, terceiro projeto, até você pegar bem a manha de como a coisa funciona, você vai ter que trabalhar muito mais você em cima de cada projeto. E se você não tiver assunto nenhum, não tiver interesse nenhum naquele projeto, naquele nicho, vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais desgastante. Foi o que eu fiz e deu muito certo para mim. Os primeiros projetos que eu desenvolvi em sites de nicho foram assuntos que eu era interessado, que eu tinha um certo interesse. Por quê? Porque quando eu comecei, claro, eu tive que trabalhar muito mais duro em cima daquilo, até aprender todas as técnicas que eu vou te ensinar aqui. Só que o que vai acontecer com você é praticamente a mesma coisa. Você vai trabalhar muito mais você em cima daqueles projetos no início. E aí depois, quando você pegar bem a manha de como terceirizar produção de conteúdo, gerenciamento de mídia social, aí você vai poder aí, expandir muito mais os nichos apenas com mercados lucrativos. É a minha dica. Escolher uma atividade que você já seja um expert, que você já trabalha, assunto que você conheça ou entenda, assunto que você queira aprender, ou algum problema que você teve e superou, para iniciar os primeiros projetos. E depois, sim, identificar apenas os mercados lucrativos e com testes de validação, certo? Vamos para alguns exemplos aqui. Um exemplo muito bom de quem já trabalhava naquele assunto e desenvolveu um projeto e está ganhando uma boa grana é o site aqui da Giovana Guido. Ela é uma nutricionista esportiva e trabalha com ganho de massa muscular, musculação, todo esse tipo de coisa. E ela criou um site, criou um e-book, acho que já tem 2 ou 3 e-books, sobre esse assunto. Nutrição esportiva, ganho de massa muscular, está vendendo no Hotmart, está entre lá os top vendedores, está ganhando uma boa grana com isso. Então ela já trabalhava com isso, já era uma expert nesse assunto, só trouxe para a internet e está ganhando uma boa grana com esse assunto aqui. Outro exemplo que a gente tem é o do Fabiano Silva. Ele era instrutor de autoescola e esse aqui inclusive é um case bem legal, bem surpreendente, eu diria assim. Ele era um instrutor de autoescola, o que não tem nada a ver com a internet. Como é que vai trabalhar, ensinar, dirigir aqui com a internet? É uma coisa bem inusitada. Esse aqui é um case bem legal, porque ele era instrutor de autoescola, trouxe para a internet, começou a dar dicas, criou um curso, está vendendo muito bem, está entre os top mais vendidos lá do Hotmart também. Bem legal esse case aqui. Outro exemplo é o do emagrecer de vez, do Rodrigo. Ele não é expert nesse assunto, ele não é, pelo menos não era, talvez até já tenha estudado sobre isso, mas ele não era, só que por experiência própria, por pesquisa, por estudo, ele criou hoje um dos maiores sites sobre emagrecimento do Brasil. Um dos sites mais conceituados, inclusive eu sou leitor e gosto muito do conteúdo aqui do site. Bem legal mesmo. Ele não tem formação técnica sobre isso, só que o conteúdo ele é muito, muito, muito melhor do que muitos sites aí que trabalham com profissional da saúde. Outro exemplo, esse aqui também, agora eu esqueci o nome dele, mas ele também está lá no Hotmart, é um site sobre artesanato. Então aqui, na verdade não sei se que eu vou falar aqui é o case desse site aqui, mas a gente pode tratar como se fosse. Então é um hobby, uma paixão que essa pessoa aqui tivesse, que era fazer artesanato, fazer coisas aqui com fuxico, com EVA, com feltro, essas coisas de artesanato aí que eu não entendo nada. Então eu tinha uma paixão sobre isso, uma vontade de ensinar, conhecia, já fazia isso há algum tempo, trouxe para a internet e está vendendo conteúdo sobre isso, inclusive ganhando comissões aqui como afiliado do Google e vendendo seus próprios produtos também. Está monetizando aquela paixão que ele já tinha. Bem legal esse case aqui também. Outro exemplo é se a pessoa não entende nada sobre aquele assunto, mas tem vontade de aprender, cria um projeto sobre aquilo e se torna um grande player no mercado, que é o caso aqui do site de fotografia. Essa pessoa ela não entendia nada sobre fotografia, não tinha noção nenhuma. Claro, tinha uma noção, logicamente, mas como é bastante amador. Foi para a internet, começou a pesquisar, postar conteúdo, o pessoal lá colocava nos comentários, não, você é louco, não é assim, essa luz não é assim que se coloca, esse tom aí não é assim que se trabalha essa imagem. E ele, tá, então tá. Aí no próximo artigo ele escrevia, pegava um pouco daquilo, escrevia um pouco mais, aí outro, legal, esse ficou melhor, daí outro escrevia, não, esse aí ficou uma merda, esse seu conteúdo aí não é assim, a luz não é assim. Foi, que essa pessoa acabou se tornando aí uma referência no assunto de fotografia. Hoje é um profissional aí, muito qualificado nesse assunto. Começou do zero, aprendendo, foi ganhando experiência e se tornou um profissional. Esse é um outro case bem legal também.
E esse aqui, por último, é um site que foi usado apenas a estratégia de mercado lucrativo. Esse aqui é um site, inclusive, de um curso que eu fiz americano, que a pessoa que está dando o curso, ele criou esse site aqui lá para mostrar como que fazia, né? Para criar um site apenas tendo foco no mercado lucrativo. E esse aqui é um exemplo. Esse site foi feito testes, foi visto que tinha um público interessado nesse assunto, foi desenvolvido o site sobre isso. É o que a gente vai fazer mais depois, ok? Então, apenas relembrando, como identificar os potenciais nichos. Uma atividade que você seja um expert, que você já trabalha, que seja a sua profissão. Um assunto que você conheça, entenda, assuntos que você conseguiria falar, interagir com pessoas por 2 horas tranquilamente, ou seja, um assunto que você tenha facilidade em falar e desenvolver. Assunto que você não saiba, mas que tem interesse em aprender. Lembra que eu mostrei ali o case da câmera fotográfica, do site de fotografia. Há algum problema que você teve ou que tenha ainda e que está conseguindo superar ou já superou, também é bem interessante. E depois, por último, mercados lucrativos, identificação de mercado, saber onde tem um público e atuar naquele público lá. Bem legal esse case aqui também. Bom, o que você vai fazer agora para encontrar os nichos? Você vai listar os assuntos que você seja um expert, você vai listar os assuntos que você conheça, pode ser hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, assuntos que você deseja aprender. E lembrando, nós estamos falando de nicho, não estamos falando para você listar lá. Eu gosto de carro, eu gosto de esporte, eu gosto de novela. Não, vai entrar no mercado específico. Eu gosto de carro, tá, mas qual o carro que eu gosto? Não, eu gosto de fazer tuning, de colocar os neon no carro. Opa, então vou falar sobre tuning. Eu gosto de saúde, estilo de vida. Eu gosto de estilo de vida, tá, mas o quê? Como assim? Não, eu gosto de surfar, de algum esporte radical. Então é sobre aquilo que você vai falar, ok? Lista aí esses assuntos. E se você não tiver nenhuma ideia, tem um jeito muito legal que eu gosto sempre de dar uma olhada, é através do Google Instant. O que é isso? Você deve ter percebido já, é claro, que quando você chega no Google, digita assim alguma coisa, aparece uma lista embaixo. Isso ali é chamado de Google Instant. Esse Google Instant ele pode nos dar muitas dicas muito legais de encontrar nichos. Por exemplo, aqui eu coloquei no Google para encontrar um nicho que eu não tinha ideia nenhuma e eu queria procurar um nicho. Coloquei medo de. Olha o que apareceu aqui. De cara aqui eu já vejo 2 nichos em potencial. O primeiro deles é o nicho do Fabiano Silva, que eu mostrei antes, do como dirigir, aprenda a dirigir lá no site dele. Aqui, ó, medo de dirigir. Pronto, já pude ter uma ideia, claro. Estou dando só um exemplo aqui, o site dele já existe, né? Então deixa ele lá, quieto lá. Mas só uma ideia. Medo de dirigir. Opa, tem muita gente pesquisando que tem medo de dirigir. Interessante. É um assunto que, se você tivesse algum interesse, conhecimento, poderia falar. Outro assunto que eu já vi aqui, outro nicho, aqui, ó, medo de falar em público. Olha que interessante. Então, opa, tem muita gente pesquisando sobre como falar em público e tal. E eu sou um palestrante, eu sei como falar em público, eu sei técnicas de falar em público. Então, é legal pensar sobre isso. E se a gente der uma olhada mais profissional aqui, pode ver aqui também, por exemplo, medo de amar, pode entrar naquele nicho de relacionamento, alguma coisa assim, e aí você vai dando uma olhada. Outro exemplo é como fazer tal coisa, olha aqui, ó, como fazer chocolate quente, como eu me sinto como eu me sinto quando, aqui, ó, como emagrecer, interessante, ó, mais um nicho, como emagrecer, tem muita gente querendo aprender como emagrecer. Uma outra coisa que você pode fazer também é especificar um pouco mais a busca, ó, como fazer tal coisa, por exemplo, como fazer molho branco, vou falar então sobre receitas, alguma coisa assim. E por último ainda tem a técnica de você especificar ainda mais, por exemplo, como aí ele vai abrir tudo que as pessoas digitam assim, ó, como abrir uma empresa, acessar a Deep Web, como ativar o Windows 7, como afinar o violão. Se eu colocar como B, como baixar Minecraft, como baixar vídeos, então se eu colocar como C, como cozinhar, como alguma coisa com C, depois com D, como D alguma coisa, entendeu? É interessante fazer isso porque se você fizer medo de A e ver ali as respostas, medo de B, aí vai ver o que o Google vai te dizer ali, medo de C, e ver o que o Google vai te dizer ali, como A, ver o que ele vai dizer ali, como B, ver o que ele vai dizer ali, como fazer A, ver o que ele vai dizer ali, como fazer B, e até o final você não tem ideia. Isso parece uma coisa muito simples, eu sei que parece simples, mas você não tem ideia
do quanto de ideias que é possível retirar daqui, apenas dessa técnica aqui. Isso aqui é fantástico mesmo. Vão ter ideias que você não tem ideia que você goste, que você esteja interessado, você vai descobrir através dessa técnica aqui. Essa técnica aqui é muito legal, é muito bacana usar o Google Instante para pesquisar nichos, é bem legal mesmo. Trabalho de casa. O que é interessante que você faça agora? Que você liste os assuntos, que a gente falou antes, que você tem interesse, que seja um hobby, que você queira aprender, que você já teve um problema, já superou, e que você acredite que seja também, você apenas acredite, que a gente vai testar isso depois, que seja de interesse comum com outras pessoas. Você pode também já aplicar a técnica do Google Instante, que eu acabei de mostrar, como A, e ver ali como B, como fazer A, como fazer B, como fazer C, medo de, e ir colocando ali, pesquisar também assuntos que você tem interesse, que você encontra ali. Pode selecionar vários assuntos, não tem problema. O máximo que você puder, que você acha que você é interessado, pode selecionar ali. Depois, o que você vai fazer? Você vai para o Google, tá? Depois que você selecionar esses assuntos, você vai para o Google e vai colocar lá no campo de busca do Google esses assuntos que você identificou ali. Eu identifiquei que uma vez eu tive um problema de ronco e eu fiz tal e tal coisa e aquilo melhorou, eu consegui melhorar. Então você coloca no Google e você vai ver se tem outros sites que falam sobre isso, certo? Se tiver, é um ponto positivo, porque aqueles sites lá, eles já têm um público estabelecido e provavelmente é um indicador de que existem pessoas interessadas naquele assunto que você quer falar. Então você vai entrar nesses sites aí e vai ver dentro desses sites se tem algum tipo de banner, algum tipo de propaganda, algum tipo de anúncio relacionado ao assunto. Claro, não vai entrar num site de como emagrecer e tem um anúncio da NET lá, não tem nada a ver, não. Você vai entrar num site de como emagrecer, por exemplo, e vai ter um anúncio lá de um suplemento queimador de gordura. Aí sim, quer dizer o quê? Que, opa, eu tenho um nicho, já existem outras pessoas trabalhando, quer dizer, aqui tem dinheiro, e tem empresas que estão pagando para ter o anúncio aqui, quer dizer o quê? Esse nicho aqui dá dinheiro. É interessante fazer isso também. É uma pesquisa de mercado simples, ok? Depois, você pode ir até o Hotmart, ir lá no campo de busca do Hotmart. Lá dentro do Hotmart você tem que entrar com a sua conta lá em encontrar produtos, lá no mercado, encontrar produtos, e vai pesquisar se já existem produtos lá relacionados ao seu nicho, ok? Essa é a primeira parte bem básica aí da pesquisa de mercado. Isso aqui não vai identificar se você vai atuar nesse mercado ou não, não vai. O que vai identificar é os próximos vídeos que a gente vai fazer agora, mas vai te dar uma ideia de se que nesse assunto que você está atuando tem dinheiro ou não. É interessante que você faça isso, ok? Resumo então do que a gente viu: um nicho, um assunto específico de interesse comum de um grupo de pessoas, ou seja, você vai encontrar um assunto que as pessoas tenham interesse e vai entrar e suprir aquela demanda. As pessoas são muito mais focadas no assunto, você encontra seu espaço diante da concorrência, o público é muito mais ativo, você se relaciona e se posiciona como autoridade quando você trabalha em um nicho. E para identificar bons nichos agora, hoje, você vai ver a sua profissão, seu interesse, seu desejo de aprender, ou problemas que você teve, ou ainda ver as ideias do Google lá. Depois, nós vamos ver como identificar mercado lucrativo, certo? Então, faz isso agora, faz a atividade que eu recomendei de ir no Google e pesquisar se tem sites sobre o assunto que você quer falar, se tem produtos no Hotmart, e passa para o próximo vídeo, onde nós vamos ver como começar a ver os potenciais pontos para analisar os nichos, ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.